para todo mundo que está ligadinho com a gente aqui no Gazeta Esportiva. No programa de hoje você vai ver as novidades do mercado da bola, as últimas notícias de Corinthians, Santos e São Paulo e tudo sobre a abertura das quartas de final da Copa do Brasil, com destaque para o jogo entre Palmeiras e Inter no Allianz Parque. Daqui a pouquinho vamos mostrar que Felipão não ficou nada satisfeito com a atuação do centroavante Bronca, que acabou inspirando a nossa enquete do dia. Aliás, você acha que o Daverson deve continuar titular da equipe do Palmeiras? Felipão ficou meio bravo com o Daverson. Entre no site gazetesportiva.com, deixe o seu voto, participe pela hashtag Gazeta Esportiva, que a gente vai ler o seu comentário ao vivo aqui no programa, e participe pelo WhatsApp 11 99479 1633. 99479 1633. Boa noite, Celso Cardoso. Boa noite, mestre. Michele. Boa noite. E aí, o Felipão tem razão de ter dado uma reclamada do Daverson? Daverson que ontem não teve uma boa atuação no jogo, né? Ele é o chefe, né? Então ele sabe o que ele pediu pro Daverson e que o Daverson deixou de fazer. Então acho que isso faz parte. Só não é muito do Felipão de expor isso publicamente, não? Eu chamaria o Daverson para conversar. Olha, meu filho, você não está fazendo aquilo que eu quero, se você continuar assim, eu vou te tirar do time. O Daverson já é um cara que tem uma fama de indisciplinado, de rebelde. Então, quando você publicamente questiona o comportamento do Daverson taticamente dentro de campo, você põe mais lenha na fogueira. Não, é engraçado que mal começou, né? Pois é. Agora, sobre perder a titularidade ou não, eu sou suspeito porque eu sei que tem muita gente que torce o nariz, tem muita gente que acha que ele é caneleiro, mas eu sou fã do Borja. Eu colocaria o Borja e daria, sequência para ele. É um jogador que foi artilheiro da Libertadores da América, foi comprado por um valor muito alto. Eu deixaria esse colombiano jogar, mestre. Eu gosto do Daverson. Gosta? Gosto do Daverson. Acho um centroavante ágil, que se mexe bem, se coloca bem. Ele errou muito jogada pessoal, passe ontem. Eu não sei qual foi a instrução especial que o Felipão tenha dado para ele, do ponto de vista do jogo em conjunto, mas taticamente ele fez o que ele estava fazendo o tempo inteiro. Ele não mudou nada. O que ele errou foi jogada pessoal. O que pode acontecer com qualquer jogador a qualquer momento. Não é um craque, nunca vai ser, mas eu ainda prefiro o Daverson ao Borja. É bem estranho, porque o Felipão sempre poupou vários jogadores e agora mal retomou aí o campeonato e ele já desce a bronca. Porque ele está vendo que o time está jogando mal. E entendeu? Culpa um? Não, 2 jogos já. Não, culpa um menino. E aí vai culpar o menino. Não, para. Acho que o Felipão não mandou muito bem nessa, não. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Hashtag Gazeta Esportiva. Participe aí de casa. Parece um cadeia, Hashtag Gazeta Esportiva. Grêmio e Bahia fizeram a abertura das quartas de final da Copa do Brasil ontem em Porto Alegre. E não é que o tricolor baiano quase aprontou para cima do time comandado por Renato Gaúcho? Um bom jogo, principalmente por parte do Grêmio. Dominou praticamente a partida inteira. Jogamos os primeiros 90 minutos, temos mais 90 minutos na Bahia. E lá a gente vai decidir a nossa classificação. Não tem nada decidido, que a outra partida jogada em casa, com o apoio da nossa torcida, vai ser muito dura, né? Mas nós seguimos motivados e confiantes depois desse empate em Porto Alegre. Muito legal ver o Roger dessa volta por cima, porque ele está fazendo um belíssimo trabalho no Bahia. Bahia tem conseguido resultados importantes na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro. Claro que, como qualquer profissional, às vezes você erra, você acerta, ele está no início de carreira como treinador. Errou em alguns momentos, foi muito bem no Grêmio. Eu acho que até o sucesso do Renato Gaúcho no Grêmio tem muito a ver com o trabalho do Roger lá atrás. E aí complicou. Ontem até falávamos aqui no Gazeta Esportiva, acreditava que o Bahia ia realmente complicar para o Grêmio lá em Porto Alegre, como fez. É um time muito bem montado pelo Roger Machado. Está muito bem montado. Agora, o Grêmio dominou o jogo inteiro, sob o comando desse Maicon, tão desprezado, que é um meio extraordinário, o único meio armador que nós temos aqui no país há muito tempo. Ele é... São Paulo... O passe dele é metronômico. A torcida do São Paulo mandou ele embora. O povo gosta de arrastão.
rasteira, pontapé, é isso que eles gostam, raça. Vibração quando Jogo- manda para lateral. O Bahia soube muito bem se defender e soube muito bem partir para o contra-golpe rápido. E graças a um menino aí que me parece tem um grande futuro, viu? Arthur. Canhoto, veloz, inteligente, hábil. Eu acho que vai dar samba esse garoto. Quem está contente com isso é o palmeirense, né? Porque o Arthur ainda pertence do ao Palmeiras. Pois é. Vai E ganhando né? confiança, vai ganhando estofo. E na estreia de Jorge Jesus no comando do Flamengo, tivemos a multiplicação dos lances polêmicos no confronto contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Jogou o jogo que o Atlético joga, um jogo que constrói de trás, mas que é muito ofensivo, né? Usa da velocidade, usa do volume, das finalizações. E fizemos um jogo de excelência. Não saio satisfeito com o empate, mas se na primeira parte da eliminatória, que foi este jogo, claro que este empate serve um pouco melhor ao Flamengo que ao Atlético, mas não saio satisfeito com o empate. Estávamos aqui conversando nos bastidores. Sim. Estava aqui perguntando para o mestre, que ele vai poder falar agora, aqui no Gazeta Esportiva, o que achou de Jesus à frente do Flamengo. Eu confesso que no primeiro tempo fiquei meio decepcionado, porque a gente ontem falávamos aqui da expectativa de um jogo ofensivo do Flamengo, do Diego jogando como segundo volante, Não, apenas um precisa de tempo, volante. precisa de tempo. Aquela calma. A gente está falando de armação agora, de armação. E aí ele foi engolido pelo Atlético Paranaense no primeiro tempo. Melhorou no segundo. Aí o mestre perguntou para mim. E sabe por que melhorou no segundo? Por quê? Com a palavra Alberto Helena Júnior. Simplesmente porque ele tinha treinado o time na véspera com um volante só. One. E no jogo ele começou com dois volantes. O Cuejá volante. Três volantes. E o Arão. Levou um baile do Atlético. Tirou o volante e aí melhorou depois. Aí no segundo tempo, ele tirou um volante, tirou o Vitinho, também não estava fazendo nada, botou o Diego, botou o Everton Ribeiro, acabou com o jogo. Empatou com Quase o golaço do nosso querido Gabigol. E criou mais umas 3, 4 chances. Aí machucou o Bruno Henrique. O que é que ele fez? Quê? Mais um volante. Mas foi como... Tirou o atacante e botou mais um volante. O Pires da Mota, que é a rua lá do Brás, né? mesmo. Pires da Mota. Mas quantos volantes foram então no Aí total? começou com 2, Caiu para um. Voltou Foi pra- quando o time jogou bola. E aí voltou. Aí voltou com 2. E aí? Levou um baile do Atlético. E a gente pode dizer- Atlético Por que quase você não ganhou. gosta de volante, mestre? Que eu não... Porque não não sabe cria, jogar. só destrói. Não sabe Nem o jogar. volante sabe jogar. Não, tem alguns que sabem, mas é Aí raro. O volante Um fica... que sabe jogar, tá Destrói. bom. Destrói o quê? Um tá bom. O volante está ali Pra para quê? proteger a zaga, para marcar. Se você tem Então, dois, além você do zagueiro, perde o o... volante protege a zaga. Ele é o Aqui. zagueiro da Fala zaga. Aqui. Explica. A palavra volante, você que é italiana, Volare, de voar. É isso? Ele voa. voa, vai e vem. Volante em português, a biblioteca volante, é Mas ele o carro faz que isso? sai circulando. Então o volante, quando surgiu essa expressão, que era médio, substituindo o half, center half, tem o médio, a expressão médio, aí médio apoiador e médio volante, que era o cara que vai e vem. Mas vai é e legal vem. isso. Médio de meio Claro campista. que é legal. É legal. Claro. Mas- Era assim que jogava o Zito, jogava o Clodoaldo. Mas Mas hoje os sim, caras sabe? só destroem. Todos os grandes volantes do Destroem Brasil. o quê? Falcão, Vampeta, todos esses caras jogam assim, jogavam assim. Bom, Vampeta era volante, vai falar que Sim. ele volante, mas segundo ia- volante. que ia e vinha. E aí? E tinha qualidade para jogar. Durante um ofensivamente. período inventaram o tal de cabeça de área, que é esse cara ficar na frente da Normalmente zaga. um brucutu. Um brucutu. Para pegar. Começou pega, lá pega. com o Denilson lá no Fluminense, o Dudu aqui em São Paulo e tal, no Palmeiras. E perdeu-se a armação.
ficou este maldito volante na frente dos backs, cabeça de área, e puseram, no lugar de um meia armador, puseram mais um volante. Outro cara de marcação, só que mais veloz, que corria e ia para frente, mas não tinha habilidade, a inteligência, a ciência do meia armador. Entendeu? Ah, e só mais um detalhe, que pode funcionar como um terceiro volante para o Flamengo, a arbitragem. Nada contra o que o VAR definiu. Acho que todos os gols do Atlético foram justamente anulados. Mas aquele lance do Diego no começo do jogo fez toda a diferença. Porque o lance, poderia dar cartão vermelho para o goleiro do Flamengo. Pegou a bola, né? Pegou a bola fora. E o VAR não interveio. Não houve qualquer intervenção do VAR. E poderia. Eu até estava me perguntando. Eles estão posicionando, pessoal de casa, eles estão posicionando o lance. Porque era um lance no comecinho do pra jogo. Expulsão. Então o VAR tinha que ter atuado, certo? Sim, é que no primeiro momento eu me ficou a dúvida, mas é para vermelho mesmo. Se ele vermelho, pega aquela bola ali, é vermelho. Em vermelho, então vermelho tem que. Porque o atacante, o Nicão, se não me engano, Ele estava lá cara em do cima. gol. Ele olha como ele pega a bola podia fora. alcançar a bola, olha. Ó. Tinha que ser com o pé. Não, mas não tá depois da linha? Não. Ó, quando ele pega a bola, ele tá fora. Ó. Pegou fora. Pegou fora. Pegou fora. Da linha? Um pé. Não. Tá, o outro tá fora. Mas vem cá, se o juiz não vê, aí o VAR tem que alertar. Claro. E aí é falta, expulsão, jogando na Arena da Baixada, com um homem a mais, jogando o que joga, o Atlético tinha muito mais possibilidades. Quem é que estava lá no VAR? O VAR errou, então. O VAR errou. O VAR erra, hein, gente? Errou o árbitro e errou o VAR que não avisou. Agora eu vou pro telão. O árbitro era o fortão lá, esqueci o nome dele. Daronco. É um bom árbitro. Eu gosto dele. Mas não foi bem ontem. Tem dias que o pessoal não tá bem. Olha, a gente volta a falar do Palmeiras. Hashtag Gazeta Esportiva nas nossas redes sociais, hein? Coloca aí, entendeu? Gostou da história do volante? Me dá boas férias, que amanhã já não tô aqui. Celso Cardoso assume aqui a nave. Aqui já encomendei a peruca loira, vai ser um sucesso. 2 semanas. Ontem, apesar do domínio sobre o Internacional em boa parte da partida, né? O Verdão acabou não transformando essa vantagem em campo em tantos gols, para desespero do Felipão com o atacante Daverson. Adriano Dolfi, nosso repórter, acompanhou esse duelo lá no Allianz Parque. Conta como foi a vitória magrinha do Verdão. Daverson, eu vou conversar com ele, tá? Quem sabe a titularidade ou esteja deixando não raciocinar totalmente de que em algumas jogadas ele é 9 e não é 8 de armação. Não sei quem é que está dizendo para ele que agora ele joga de 8. Não sei, pode ser um passarinho azul. Eu não. Então, é 9, seja 9. Já o Internacional retornou a Porto Alegre com a derrota e muitas reclamações na bagagem. O presidente do clube relatou ameaças de morte vindas de torcedores do Palmeiras em direção a um dos camarotes reservados à diretoria colorada. Não me ameaça. Não me ameaça porque o Inter não é clube para ser ameaçado. Nós somos muito grandes, nós temos uma história muito bonita, nós temos uma tradição que tem que ser respeitada e não vai ser nem um senhor de cabelo branco, nem ninguém mais moço que vai botar o dedo na cara do presidente do Inter e vai dizer que vai matar ele. Meu Deus. Às vezes parece que as coisas não evoluem em todos os sentidos. Eu acho abominável essa... Não, parece que não evolui. Retrocede, estamos a caminho da Idade Média, amigo. Pior que você tem razão, mestre. Mas veja só, o dirigente não perde a mania de perder um jogo, terceirizar a culpa, então... É arbitragem, é isso, é aquilo. Ninguém nunca perde porque perdeu. Segundo, ameaça de morte vai mais ameaçar por quê? Por qual razão? Sabe? É tudo tão absurdo. É tão absurdo que não dá nem para comentar, porque sabe? E acontece toda rodada, todo jogo, enfim. Sobre o Daverson, eu acho que até que o Filipão tem certa razão, né? Quer dizer, se ele com a escala, isso levando em consideração o que ele propôs, se ele fez uma estratégia e propôs isso, o Daverson é 9, o 9 tem que ficar lá aguardando, pode até ter movimentação, mas não carregar a bola. Claro. Que também não é a do Daverson. Eu acho que até faz sentido a reclamação do Filipão. Mas... eu não sei, eu conheço, acompanho o Daverson no Palmeiras, desde que ele veio ao Palmeiras.
Ele é um jogador leve, de movimentação, não é aquele centroavante, o Borja, sabe? Aquele cara, que fica o mais... Bozelli, o poste lá dentro da área. Fred. Poste. Ele é um jogador que sai e vinha fazendo esse trabalho antes. Não é dizer, não, ou Sim. Ontem ele resolveu adotar esse procedimento. Não, ele já vinha jogando assim há muito tempo. Sobretudo porque o Palmeiras está com problema de armação. E como joga muito recuado, o Palmeiras é um time que joga ao estilo Filipão, que é defender antes de mais nada e depois o que der está ótimo. Né? 1-0 é goleada. Ele tem dificuldade para a bola chegar lá na frente. O Davidson é obrigado a voltar para vir ajudar aqui na armação. Mas é duro voltar, porque aí você fica sem fôlego na hora de arrancar e atacar e fazer o gol. Ah, sim, aí é outro problema. Mas aí é uma questão pessoal dele, a atuação do dia. Entendi. Ele errou muito passe. Errou. Isso é que tirou o Filipão do sério. Eu sei como é isso. A Copa do Brasil continua hoje com o maior clássico de Minas. Vamos ver então como o Cruzeiro e Atlético estão se preparando para esse confronto. 5 aninhos depois de decidirem a Copa do Brasil, Cruzeiro e Atlético Mineiro voltam a se enfrentar logo mais pela competição. E como de costume, em partidas importantes, o técnico Mano Menezes adotou um mistério como uma das táticas para o jogaço de hoje. Todas as atividades da semana foram fechadas para a imprensa, mas o treinador não deve mudar muita coisa para a partida. Sem Edilson e Orejuela, o volante argentino Lucas Romero pode jogar improvisado na direita. A vaga dele no meio deve ser ocupada por Ariel Cabral. No ataque, Marquinhos Gabriel larga em vantagem sobre Pedro Rocha para atuar ao lado de Fred. O jogo por si só, ele é peculiar, ele traz a tradição, ele traz a disputa, ele traz a rivalidade, né? E somando-se a esses ingredientes todos, temos o fato de ser um jogo decisivo que aponta um dos semifinalistas da Copa do Brasil. Assim, o Cruzeiro tem tudo para ir a campo com Fábio, Lucas Romero, Dedé, Léo e Egídio, Henrique, Robinho e Ariel Cabral, Thiago Neves, Marquinhos Gabriel e Fred. Do outro lado, o professor Rodrigo Santana não fez mistério. O treinador abriu os treinos para a imprensa e, pelo que se viu, a única mudança em relação ao time que enfrentou o São Paulo antes da pausa para a Copa América deve ser a entrada de Zé Wellison na vaga de Adilson. O garoto Alejandro, de apenas 19 aninhos, será mantido no comando de ataque no lugar do veterano Ricardo Oliveira. Deus me deu a oportunidade de voltar, né? E voltando em um clássico. Acredito que as coisas acontecem por algo, por alguma razão, né? E eu estou muito feliz, estou muito ansioso também pela minha volta e por jogar nesse clássico. Com isso, o Atlético faz o clássico de hoje com Vitor, Patrick, Igor Rabelo, Hever e Fábio Santos, Zé Wellison, Tchará, Elias, Luan, Casares e Alejandro. Olha, esse time do Atlético Mineiro que foi sendo acertado, né, com o interino, que agora não é mais interino, com toda a justiça do mundo pelo trabalho que vem fazendo. E acho um time bom, viu, mestre? Tem o Elias, que é um cara que sai bem pro jogo, tem o Tchará, tem o Casares, são jogadores habilidosos. E esse menino Alejandro. Também. Com 2 R, Alejandro. Alejandro com 2 R's e não com J. Bom. Não, mas ele não terminou. Vocês que pararam. Não, só para concluir. O mestre não falou ainda, vou passar a palavra para ele. Então fala, vocês deram um Você fica aí nesse... Não, olha a foto, olha a minha foto do céu, coisa mais linda, se não é pra gente parar o planeta e olhar. Abre lá no Instagram, mestre, 2005. O pessoal do Gazeta Esportiva. Barbudo. Pois é, em férias. Bom, o negócio é desenvolve, mestre. O Cruzeiro está numa draga desgraçada do ponto de vista institucional. Nossa. Tem uma bomba por dia. Quando isso acontece, num clássico desse tamanho, geralmente o que está tranquilinho leva um cacete. É isso aí que acontece. Ou seja, nas palavras do mestre, amanhã provavelmente teremos uma vitória do Cruzeiro para anunciar. Do Cruzeiro. Pode ser mesmo. Vamos para o nosso giro de notícias? Roda a vinheta, diretor.
A gente começa falando mais do Cruzeiro e da crise que só aumenta. Ontem à noite, o juiz Otávio de Almeida Neves, da 12ª Câmara Civil de Belo Horizonte, acatou o pedido apresentado por conselheiros e sócios do clube e determinou o afastamento do vice-presidente Itair Machado. A ação tem como base condenações trabalhistas, previdenciárias e criminais contra o Cartola. O Itair Machado decidiu não se manifestar sobre a decisão. Melhor ficar quieto mesmo. Gente, o que fizeram com o Cruzeiro? Gente, o Cruzeiro não era um clube modelo? Era. Pois é, né? Para você ver. É Agora aquela história. Mas quando o clube não pertence a ninguém, Vira muitas casa vezes dá muito nisso. né? Pois é. Olha, no mercado da bola, o Flamengo anunciou a contratação do zagueiro espanhol Pablo Mari. É bom, mestre? Não sei. O atleta de 25 anos, eu amo essa honestidade, o atleta de 25 anos tinha vínculo com o Manchester City, estava emprestado ao La Coruña da Espanha, assinou contrato até dezembro de 2022. O defensor chega para atender um pedido do técnico Jorge Jesus, que solicitou a contratação de um jogador canhoto para o setor defensivo. Você gosta disso, Celso? O Jesus deve saber quem está contratando. Agora, se é do Manchester City, foi emprestado depois de La Coruña e não... Que estranho, hein? Essas coisas do futebol. Fosse bom, o Guardiola não deixaria escapar. O lateral esquerdo Caju já tem um acerto salarial com o Braga de Portugal. Agora o clube português procura um acordo com a diretoria santista para contar com o atleta já no início da temporada europeia. Bom? Tá. Mas vai fazer falta. Depois de jogar futevôlei com os parças, viu, mestre, na terça-feira aqui em São Paulo? Ó o Neymar jogando futevôlei, viu, mestre? Vai bem. Hoje foi dia de Neymar participar de gravações no SBT e tietar Silvio Santos. Aê, como é que é, Celso? Ai, Michele Janela. Enquanto isso, lá na França, especula-se que a diretoria do PSG vai multar o brasileiro, sabe em quanto, mestre? R$1.600.000 por ele não comparecer à reapresentação do elenco na última segunda. A punição faria parte de um mecanismo de ética presente nos contratos de todos os atletas do clube. Isso para ele é dinheiro de pinga. Isso para ele é pinga. Dinheiro de pinga. Para ele não é um... Pô, o grande equívoco do Neymar foi ter saído do Barcelona. Lá ele estava que era no céu, jogando para burro, com o Messi gostava dele. Messi, o Soares, todo mundo e tal. Aí foi fazer a besteira de ir para o PSG, porque para ser o protagonista, não sei o quê, e acabou se enfiando nessa encrenca toda aí. E você achou legal? Você falou sobre isso, Celso? Falei, eu acho... Não, mas deixa o Messi falar então. Você acha certo ele não ter se reapresentado na segunda-feira? Bom, segundo a assessoria dele, o pai dele, diz que havia um acordo com o PSG. Se ele disputasse a Copa América. Entendeu? Se ele disputasse a Copa América, ele se apresentaria tal dia. Como ele não disputou a Copa América, ele foi contundido, ele deveria se apresentar antes. O que revela, mais uma vez, uma falta de profissionalismo muito grande. E aí, queima ainda mais a imagem dele, que já está desgastada. Claro. Ué. Mas ele pode alegar um ruído na comunicação. Não pode alegar ruído coisa nenhuma, que os clubes de futebol não são tontos. Assim, se eu sou contratante... Mas precisa ver qual foi. Não, tudo bem. Ver esse contrato, mas nós não vimos. Não, tudo bem. Mas digamos que mas seja se o PSG não estivesse com a razão, não ia multá-lo. Né? Mas aí, quando você pensa no Neymar, se vou contratar o Neymar, qual a relação custo-benefício? É bom jogador? Mas falta em treino, não é um bom exemplo profissional, e aí? Mas ele não era isso. Sim, mas se tornou. Ele não era isso. Ele era um exemplar jogador. Um cara que treinava, chegava cedo, treinava, tanto no Santos quanto... Ele não é mais assim? Ué... Tá jogando futebol e não se apresentou? Mas, inclusive no PSG, ele era um cara que treinava todo dia direitinho. Então. Vai ter que comer muito arroz com feijão para ser igual o Cristiano Ronaldo, viu? Olha, o Santos segue se preparando para a retomada do Brasileirão. No sábado, o Alvinegro encara o Bahia no estádio Pituaçu. E o Jonas Campos tem as informações do Peixe. Treino fechado para a imprensa, mas aberto para essa molecada aí, ó. Acolhida pelo professor Jorge Sampaoli, que manda todo mundo pro refeitório para tomar café da manhã. Minutos depois, os meninos voltam com o sanduba na mão e assistem de camarote da beira do campo à atividade do elenco.
Depois do aquecimento dos jogadores, imprensa do lado de fora e privacidade total para o técnico Jorge Sampaoli montar a equipe que retorna ao Campeonato Brasileiro neste sábado contra o Bahia em Salvador. O que a gente sabe é que o treinador argentino, com exceção do meia peruano Cueva, que disputou a final da Copa América e ganhou uns diazinhos de folga, terá todo o elenco à disposição, incluindo o recém-chegado meia Evandro, que veio do Hull City, que pode estrear pelo Peixe. Santos, atual vice-líder do Campeonato Brasileiro, 20 pontos, 5 a menos que o primeiro colocado Palmeiras e, como eu disse, enfrenta o Bahia no estádio Pituaçu. Isso porque a Arena Fonte Nova receberá o show da dupla Sandy Júnior. É saudade, não sei você, viu, Michele? Mas já tive informações aqui que Celso Cardoso e o mestre Alberto Helena Júnior já confirmaram presença nesse grande evento da dupla Sandy Júnior. Com as informações do Santos do CT Rei Pelé, Jonas Campos para o Gazeta Esportiva. Fake news. É a única coisa que eu vou dizer. Fake news. Não, tenho todo respeito e tal por eles, né? Mas não estarei presente, mestre. Nem eu. Então, pronto. Fake news, essa é a verdade. Sobre o Santos, o Sampaoli, ou São Pauli, né? Como prefere o mestre. É tanta estupidez esse negócio de chamar de São Paoli. Paolo, mas não existe em língua nenhuma no mundo Paolo. Pois é, em nenhuma língua oficial do mundo inteiro. Paulo é italiano. Ah, é mestre, Paulo é em português. Pablo é em espanhol. Pavel é em... Falando nele, ó... E aí por dentro. Mas a burrice, permanece... vigente neste país. Por favor, diga lá, desculpa ter interrompido. Não, tem toda a razão. Essas besteiras. Tem uma amiga dela que chama Paola, e ela se jura que é Paola, então mas não é chama Paola. de Paola. Mas ela gosta que chama de Paola. Ó, deixa eu falar. Vai, fala você, o doutor Marco Aurélio Cunha acabou de ligar pra gente aqui, ele tá assistindo Gazeta Esportiva. Grande beijo, abraço, doutor Marco. doutor Marco Aurélio grande Cunha. abraço aí. E ele tá escrevendo... Espero que você venha ser presidente de São Paulo um dia, viu? E, doutor, a gente reza por isso, viu? Doutor, o doutor tá escrevendo aqui, explicando o lance do goleiro lá, que não é cartão vermelho. É cartão vermelho. Não é cartão vermelho. É cartão o doutor falou, eu acredito. E o doutor falou, você acredita no doutor, não acredita em mim. Acredito e não acredita no... doutor Marco Aurélio Cunha. Você não acredita no... Ele explicou, ele tá me mandando aqui a explicação. Se ele der uma receita, eu não discuto. Mestre, sabe o que é? Ele consultou lá os especialistas lá do VAR. Estava lá o cara da televisão, o juiz que faz o central do apito, disse que era para cartão vermelho. Bom, doutor, eu estou aguardando aqui a mensagem do doutor. Aquele é juiz. Acho que teve um o doutor é médico. Doutor é doutor. Eu sou jornalista. Doutor é mais. Teve um caso parecido, eu acho que, se não me falha a memória, alguém pode me ajudar aqui. Acho que o Cássio do Corinthians foi expulso de maneira muito parecida. Não, é porque ele falou o doutor falou um negócio de 5 contra a Chapecoense, não foi? É isso bola, mesmo. Né, doutor? O Cássio foi expulso numa jogada parecida com essa, contra a Chapecoense. Não vai chegar aqui a resposta. Ele defendeu fora da área, vermelhinho para ele, foi para o chuveiro mais cedo e desfalcou o time no jogo seguinte. Bom, a gente vai seguir, daqui a pouquinho a gente explica melhor esse lance do goleiro, foi, não foi, enfim. Agora à tarde, a gente estava falando do Sampaoli, Paulo! E agora à tarde, o presidente do clube, José Carlos Pérez, concedeu uma coletiva de imprensa e, entre outros assuntos, falou sobre a relação dele com o argentino Jorge Sampaoli. Paulo! Nós tivemos um problema aí de vazamento de documento, que é interno. A questão com o Sampaoli, ele é um técnico top, e como todo técnico top, e às vezes nem tanto um técnico top, sempre quer cada vez mais. Então, jogadores cada vez mais, ele quer reforçar o time, ele quer ser campeão. Nós também queremos ser campeão, então a gente já tem algo em comum. Superado, tranquilo, né? É uma boa pessoa, generosa, casou com essa cidade que todo mundo gosta do Sampaoli, as crianças, né? Meus 2 netos estavam comigo ontem e eu fui para o CT e logo quiseram conversar, dar um abraço no Sampaoli. Então você vê que ele conseguiu um status aqui no Brasil que ninguém aqui podia imaginar. A questão de trazer mais jogadores é uma questão complicada de orçamento,
eu tenho um estoque para vender e eu tenho o que está em uso. Então, na verdade, eu preciso fazer dinheiro vendendo os que eu tenho, que já estão, não estão nos planos do técnico, para depois, então, com o dinheiro a gente fazer, a gente trabalhar essas aquisições. Pois é, né? E ele como treinador, ele pede e ele como... Não, tudo bem, mas aí eu tenho que vender jogador para fazer dinheiro, para comprar jogador que ele tá... Mas ao mesmo tempo, eu me lembro da minha avó falando, ou minha mãe que às vezes fala, como que é? Ela falava, eles vestiam um santo para vestir outro. Descalça um pé para calçar o outro, sei lá. Sabe, é vender o almoço para pagar o jantar. Ué, se você tem um time, você se desfaz de jogadores para fazer dinheiro, para contratar outro. Não tá fazendo sentido. Entendeu? E aí é óbvio que o técnico vai chiar. Ele quer ser campeão? Quer, mas para ser campeão você tem que ter planejamento, você tem que ter estrutura. Palmeiras, por exemplo, tudo bem que tem um forte aparato financeiro ao lado, mas vendeu alguém? Não, quer ser campeão, quem quer ser... O São Paulo vendeu, e aí? O que ganhou até hoje em 10 anos? Ia ganhar 85 milhões agora. É gestão, entendeu? Mas esse tinha que ter vendido, o Antony. Se tinha 85 milhões. Falando só da explicação aqui do doutor, aqui do lance do goleiro, rapidinho. Ó. Doutor Marco Aurélio, que eu explico o seguinte. O lance, mestre, é igual um toque. O lance é um toque igual a um jogador de linha. Não foi tentando evitar o gol como se fosse um atacante chutando para encobrir o goleiro, por exemplo. Não era situação de confronto de gol. A bola seria do goleiro, que poderia, por exemplo, chutá-la. Ele fez o toque. Falta e amarelo. Se fosse defendendo um chute em direção ao gol, por exemplo, cobrindo o goleiro, e ele estando fora da área e tocando a mão na bola, vermelho. A bola era dele, ele cometeu o toque. Errou. O Sandro Benarich, que é o árbitro que cuida da transmissão do Sport TV, ele disse que o jogador, o atacante, tinha condições de atingir a bola. Não. Portanto, era caso de pênalti e expulsão, por ter pego a bola naquela fora Interpretation. Pênalti não, desculpa. Falta. Interpretações, são interpretações. Interpretation. Entre outras o doutor, que eu Respeito adoro, também. respeito, conheço há 200 anos, e o juiz de futebol, numa interpretação, num lance, eu fico com o juiz de futebol. Doutor, vem um dia aqui sentar aqui no Gazeta Esportiva. Vai ser sensacional, vai ser sempre bem-vindo. Vem comentar aqui com a gente, vai ser muito bom. Eu fico de pé aqui do seu lado. Quem também volta a jogar no sábado é o São Paulo, do doutor Marco Aurélio Cunha. São Paulo. É o São Paulo. São Paulo. É o São Paulo. O São Paulo. Por que não é E São Paulo? logo de cara, o Tricolor tem um clássico pela frente contra o Palmeiras. Será a oportunidade de ver o que o Cuca tanto escondeu durante esse período sem jogos. Vamos te contar. Durante a parada para a Copa América, o elenco tricolor se isolou por 2 semanas no CT de Cotia. O objetivo foi o de remontar o São Paulo para a sequência do Campeonato Brasileiro. Essas 2 semanas para nós foram muito importantes, né? Tanto no aspecto integração, quanto no aspecto equilíbrio de grupo, né? E isso se só consegue se tiver tempo. Nesse novo São Paulo, alguns medalhões foram afastados. Nenê, Bruno Pérez e Jusilei não fazem mais parte do elenco tricolor. Melhor para os garotos da base, que a partir de agora vão ganhar mais oportunidades. A gente acha que é a saída para o futebol isso. Você rejuvenescer um pouco a tua equipe, você abrir o espaço para que esses meninos possam treinar. Você não adianta você ter um grupo inchado em que eles não conseguem treinar, então diminuiu-se o número de atletas para abrir espaço para os meninos terem um espaço para treinar e, dependendo do que eles desenvolvam, eles poderem jogar também. Além dos meninos da base, Cuca também conta com jogadores consagrados no elenco, como Alexandre Pato e o atacante Pablo, que, recuperado de lesão, está pronto para retornar ao time. E muito motivado, porque a partir de agora vai usar a camisa 9, camisa de matador. Para mim é um motivo de muito orgulho ser o camisa 9 de São Paulo. Tem que representar da melhor maneira possível e isso é sacrifício, é dedicação, é vontade lá na frente e com certeza fazer gols. Além da felicidade de estar vestindo a camisa 9 do São Paulo, Pablo também está motivado em retornar à equipe depois de 3 meses e meio no departamento médico. E ele volta
num jogo importante, no clássico contra o Palmeiras. Precisamos vencer a partida, é um jogo que a gente está muito confiante, é um jogo em casa, é um jogo que a gente espera que o torcedor esteja como sempre estão, nos apoiando, nos incentivando, porque a gente sabe que faz a diferença. Eu acho que o fator Morumbi faz a diferença mesmo. A equipe está muito preparada, muito confiante para esse jogo contra o Palmeiras. Estou curioso para ver se São Paulo, se esse tempo aí de pausa por causa da Copa América... Pausa. Vocês estão, hein? Fez com que o mestre Cuca pudesse preparar uma receita especial. Uma bela receita especial. Vale a pena. Será? Não sei se chega a tanto, mas vale a pena observar como é que vai ser esse ataque com o Antony, o Pablo e o Pato. Olha, é um ataque tanto, hein? Vai ser algo espetacular, porque até os jogos treino, eles fecharam para a imprensa. E nem o resultado eles passavam para os jornalistas. Mas é uma receita sigilosa. É algo que a gente vai ver, algo espetacular do São Paulo nesse final de semana. Aguardem. Surpresas de mestre Cuca. Vai ser incrível o São Paulo esse final de semana, eu tenho certeza. O Palmeiras não teve tempo para descanso. Após o duelo de ontem pela Copa do Brasil, o Verdão treinou nesta tarde, já de olho no choque rei do próximo domingo. E o Felipão adiantou, vai mexer na equipe. Depois da vitória sobre o Internacional, Palmeiras volta as atenções para o Campeonato Brasileiro. O líder do torneio terá pela frente o São Paulo no estádio do Morumbi. A preocupação por aqui é em relação ao estado físico dos jogadores que atuaram contra o Colorado. Por isso, o técnico Luiz Felipe Scolari já avisou que deve realizar um bom número de alterações para o choque rei. Eu já prevejo, no mínimo, umas 5 ou 6 substituições para o jogo de São Paulo. Já vejo isso aí, antecipo, que no mínimo uns 5 jogadores eu vou trocar, porque quarta-feira tem a decisão também no Internacional. Então eu tenho que pensar quem realmente hoje foi ao máximo para que não esteja em condições para quarta-feira. Felipe Melo, por exemplo, pediu substituição e estava visivelmente desgastado. A troca de diversos titulares em competições diferentes tem sido uma prática de Felipão desde que retornou ao clube. Por isso, é possível imaginar algumas alterações no Morumbi. Os zagueiros Luan e Gustavo Gomes podem sair para as entradas de Antônio Carlos e Edu Dracena. Na lateral esquerda, Diogo Barbosa pode dar a vaga para Vitor Luiz. Outras possíveis saídas são do próprio Felipe Melo para a entrada de Thiago Santos, do meia Zé Rafael para a entrada de Gustavo Scarpa e ainda do atacante Daverson, quem sabe para a volta de Borja à equipe. Sobre o Borja, vai estar pronto também para o jogo de sábado. São opções que eu faço durante a semana, observando os treinamentos e a escolha de um ou outro jogador naquela posição para determinados jogos. Ficou claro, né? Jogo sábado, São Paulo e Palmeiras no estádio do Morumbi. Mestre, sei lá, o São Paulo não dá pra gente avaliar nada. São Paulo não ganha desde o dia 27 de abril. 24 de abril, lá no estádio do Morumbi. Falaram 27 27 hoje. Foi eu que falei 27? Não, fui eu que falei. Então eu vou se até você confirmar. falou, Não, esquece isso aí. Não faz ganha desde abril. Não ganha lá no Morumbi, dia 27 de abril. Tá vendo, Celso? Fui eu mesmo que falei. 2-0 sobre o Botafogo. É bom, acho bom. Vai, termina. E o Filipão, trocando aí Vai tomar meia dúzia de jogadores. Faz bem trocar, mestre? É a estratégia dele. Ele ganhou o Brasileirão assim no ano passado? Com a rotação. O Palmeiras não tem problema de substituição, porque os jogadores do elenco todo é muito equilibrado e muito bom. Mas dá certo? Você acha que dá certo, mestre? Eu não gosto. Se eu quero um futebol jogado, com inteligência, com habilidade, em conjunto e tal, eu prefiro que haja conjunto. Conjunto é a repetição do mesmo Mas time. Não é uma forma de poupar porque está em 3 competições? Sim, tudo bem. E manter todo mundo ali? Eu não estou achando que está errado. Entendi. Estrategicamente. Eu prefiro um jogo... Mas como o Palmeiras não é adepto desse futebol, ele só está ali para fazer o resultado, ele não tem esse problema.
Ele pode trocar os jogadores, porque continua sendo a mesma coisa. Esquema. E o Palmeiras, na verdade, ele talvez dos clubes brasileiros foi o que melhor se planejou nos últimos 2 anos. Então o Palmeiras tem praticamente 2 jogadores bons para cada posição. Também então, tem dinheiro, né? Sim, tudo bem, mas não adianta ter dinheiro se você não tem planejamento. Não, se mas você tem dinheiro, vai tudo pro ralo. Bem né? O Palmeiras soube, sabe, com o Alexandre... Errou algumas vezes, algumas contratações, mas enfim, isso faz parte também. Acontece, mas tem um elenco... Quem podia esperar que o Lucas Lima não fosse jogar no Palmeiras? Pois é. E aí ele dá essa possibilidade do Filipão de usar vários jogadores, que são todos titulares. E ele tem que manter todos. Pega os meias que o Palmeiras tem. O Palmeiras tem Gustavo Scarpa, Lucas Lima, Rafael Veiga, Zé Rafael. Olha quanta gente. São Paulo não tem Moisés, Bruno Henrique, Felipe Melo, vai ter Ramires. Não dá para você colocar todos eles para jogar. Então o Filipão vai ter que fazer isso mesmo, até que para manter, né, toda a motivação de quem está lá. Verdade, interessante. E o Carille mudou, hein? O que aconteceu com o Carille nesses últimos tempos? Ele pediu e o Corinthians fechou os treinos nesta quinta-feira. A oportunidade será boa para o treinador arrumar a casinha, principalmente com o pessoal da frente, que tem sofrido para balançar as redes durante este ano. Minha gente, se tem uma coisa que ainda não engrenou na temporada é o setor ofensivo do Corinthians. No Campeonato Brasileiro são apenas 7 gols marcados em 8 jogos. Hoje o 3º pior ataque da competição. O Timão tem uma partida a menos, é verdade, mas no momento só o Lanterninha Avaí e o penúltimo colocado, CSA, fizeram menos gols do que a equipe alvinegra. A esperança de melhora estava na parada da Copa América, mas Fábio Carille encontrou dificuldades para trabalhar com a formação que planejava. Eu tirei muito tempo nessa parada aí na casa dos meus pais, nesse sertãozinho, para elaborar um monte de coisa e chegou aqui foi totalmente diferente. Com esse cenário, os 3 amistosos antes do retorno ao Brasileirão deixaram a situação ainda mais preocupante. Derrotas para Botafogo de Ribeirão Preto e Londrina e vitória apertada sobre o Vila Nova. Ao todo, 4 gols marcados contra adversários considerados bem inferiores. Até mesmo os que estavam com a seleção brasileira durante esse período sabem que a equipe precisa melhorar. A gente assistiu os jogos, viu os resultados. Mas esses jogos são para isso mesmo, para a gente corrigir. Também vi que em nenhum momento jogou um time só. A gente sabe que nesse período de parado o Fábio teve algumas dificuldades, né? O caso nós 2 estarmos fora, outros por lesão, né? Acredito também que o fato dele ter colocado sempre 2 times até para que todo mundo tivesse minutagem de jogo, né? Isso é importante. Mas a pergunta-chave é: por que o ataque corintiano ainda não deslanchou na temporada? Se a gente for pegar a história e os outros anos do Corinthians, o Corinthians nunca foi um time que fez muitos gols. A gente foi campeão assim, foi eliminado assim, uma série de situações. Então, uma característica, o Corinthians é um clube que sempre, se for pegar, é um clube que sempre fazia muito gol. Se a gente for pegar, pelo menos os 8 anos que eu estou aqui, era... Muitas vitórias, era 1-0, 6-0, estava valendo. Além de Cássio, ouvimos também a opinião de colegas da imprensa. O time do Corinthians tem um centroavante muito alto, que é o Gustavo, acaba não jogando. E o sistema criativo do Corinthians, os meio-campistas, eles ficam muito presos no sistema tático, eles não conseguem oferecer tantas bolas para o ataque. Carille, primeiro, tem que decidir qual o quarteto que ele tem ali para atuar como titular. E por isso, para mim, o Corinthians ainda não engrenou em relação ao sistema ofensivo. Eu acho que falta bola chegar numa melhor condição. E quem poderia fazer isso com maestria é o Jadson. Inclusive, o Carille ainda também não achou a peça ideal para a posição. Ele já tentou Sornosa, já tentou Jadson, agora na parada testou Cleison e no último amistoso também não deu muito certo. Bastante gente acha que o Pedrinho pode ser esse armador. O Carille relutou bastante, testou ele aí no amistoso. Tá pensando no Cleison. Acho que enquanto não acertar esse setor, o ataque do Corinthians não engrena. Por mais pode trazer o Ibrahimovic aí para ser centroavante, que não vai dar certo. Maldade. Não sei não, viu? Que? Não, pode trazer o Ibrahimovic, que não vai dar certo no Corinthians. Ibrahimovic não vai dar certo? Não, porque essa questão do Corinthians não conseguir criar, né? É um Corinthians preocupante, mestre. Esperava-se muito mais e não dá para você dizer que o Corinthians tem um time ruim, sabe? Não, mas ele tem carência no lugar principal, que é a armação. Esse é todo o X do problema.
fechamento é a chave do Carille. Desculpa o trocadilho. Não, claro. Mas é que ele sabe fechar bem o time, mas ele não sabe abrir a porta de frente. Sabe? Ele só cuida da cozinha. A saída pela porta da sala de estar trancada. Ele não chega lá. Não chega porque não tem meio de campo. Meio armador? Meio armador. Não tem. Parece que a coisa não desenvolve. O Jadson. É bom lembrar que o Corinthians teve seus grandes momentos ultimamente. Não tinha o Renato Augusto. Isso aí, Rodriguinho. O Jadson estava jogando bem. Mas falta jogador para essa posição? Porque, gente... Falta jogador que esteja num momento bom. Não dá para ensinar eles a serem essa posição? Tem, mas aí precisa vir lá de baixo, desde sempre. Precisa meter na cabeça da imprensa de não ficar repetindo que tem que ser 2 volantes, 2 volantes, 2 volantes. Sabe? Eu ouvi muito. Eu não ouço ninguém falar em meio armador. Quando falaram que o fala em número 10, que seria o meia ponta de lança. Um monte de gente ficou de cabelo em pé quando falaram que o Diego ia ser segundo volante. Eu acho que tem mais que valorizar. Porque nem passa na cabeça dessa imprensa, a mídia esportiva brasileira, que outra expressão que não a de volante. Sabe? Tem que falar meio armador. Precisamos de meio armador. Um volante e 3 meias. Quando for um meio armador. 3 meias armadores. Já pensou que beleza seria, mestre? Comentários, hashtag Gazeta Esportiva. No pique. Vamos lá. Eliabe. Muita injustiça com o Daverson. Ele jogou muito ontem. Mas que jogo você viu, meu filho? Precisa de óculos, hein? Glauber. Menino Daverson joga muito. Só é meio xarope. Aí, ó. O povo não tá concordando, não. E esse aí, Mário, o Inter só leva pancada do Verdão no Allianz e chora com a arbitragem. O time não joga nada e só chora. Só chora. Chorona. Sampaoli! Sim! Olha aquele Arena Vitorino estava te zoando, o mestre escreveu Sampaoli. Mas você viu que ele pôs um acento. Se ele pôs um acento, é Sampaoli. O nome dele é sem acento e é São Paulo. Não, sim, mas do jeito que ele fez... Redes sociais. Aí é São Paulo. Facebook, /Gazeta Esportiva, Twitter e Instagram, @Gazeta Esportiva, nosso canal do YouTube, youtube.com/Gazeta Esportiva. Se inscreva no nosso canal. Vídeos de WhatsApp da galerinha. Boa noite, pessoal da Gazeta, que é de cá aqui da TV. O Davidson deve continuar assim como titular. Ele deu uma ramelada ontem, deu umas vaciladas aí, mas tem que ser titular, tá? Um abraço a todos aí da Gazeta. Boa noite. Salve, galera da Gazeta Esportiva. Aqui é o Maílson do Pará. E eu acho que o Davidson tem que jogar mais bola, porque se ele continuar nesse disse-me-disse, vai perder a titularidade com certeza pro Borra. Valeu. Boa noite, Michele. Boa noite, pessoal da Gazeta. Aqui é o Afonso de Sorocaba. O Davidson tem que continuar sendo titular. Não fez um bom jogo contra o Inter, mas pior do que ele foi o Lucas Lima, que só joga para trás. Um abraço, Afonso de Sorocaba. Um abraço, Afonso de Sorocaba. Um abraço pro nosso Pará. Do Pará. Só faltou acender a luz, porque o povo manda coisa no escuro, que é uma brincadeira. Um beijo pra todos vocês. Tô saindo de férias. Final da enquete. Até parece. Até parece. O Davidson deve continuar titular da novo, equipe. Ela vai ser de férias. Sim. Não deve ser. Não deve ser titular. Tá bom? Ó, saio de férias hoje, Celso Cardoso tá aqui no meu lugar, volto daqui 2 semaninhas, vou ficar com saudade de vocês, mestre, vou ficar com saudade de te encher. Eu vou morrer de saudade. Minha e acabou. Fada loura. A gente encerra o Gazeta Esportiva homenageando quem é Fred 04, Banda Mundo Livre S.A. Ainda bem que ele tá fazendo aniversário hoje. 54 aninhos. Você conhece? Você conhece? Claro. Canta uma música. Deixa cantar. Beijo! Até dia 29 de julho. Só canto pagando tchau. ingresso.